Queria agradecer vocês dois. É a primeira vez que eu estou encontrando vocês dois juntos. Juntos. Queria agradecer vocês. Eu sei que vocês estão com um tempo super corrido, fazendo várias coisas aqui no Brasil. Aliás, ontem eu fui na Masterclass e confesso que foi a melhor Masterclass que eu fui nesse ano. Não só de produtores, mas também de outras pessoas que estavam falando sobre vinho e fazendo degustações. Foi Obrigado. muito ilustrativa, e é difícil ir numa Masterclass e receber informações novas ou que conectem novas teses para a gente que está sempre degustando e conversando com as pessoas. Então foi muito Obrigada. legal. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu queria começar apresentando um pouco o projeto Maçanita em geral, porque hoje parece como uma mega corporação com presenças em todos os lugares, e eu gostaria, se vocês pudessem, falar para mim um pouquinho sobre como começou e, ao contrário do que as pessoas pensam, não começou nos Açores, né? Talvez avance hoje, Claro. sim. Pronto, antes de mais, somos nós que agradecemos, não é? A disponibilidade e o tempo e para estarmos aqui um bocadinho e de poder partilhar a nossa aventura, a nossa história, que vai com uma idade parecida, não é? Fizemos 20 anos o ano passado, por isso fomos correndo, não é? Este mundo do vinho nestes últimos 20 anos, e que muito foi mudando, e que nós, em algumas vezes, fazemos parte também desse processo. Eu diria que Maçanita é um grupo, António Maçanita é um grupo informal, de gente criativa, de gente trabalhadora, começou eu e a Joana, não é? Por isso eu comecei por fazer vinho no Alentejo, comprar uvas, vinificar em lugar arrendado. Antes disso viajei pelo mundo, Califórnia, Austrália, França. A Joana junta-se como estagiária barra escrava em 2004, porque para conseguirmos também pagar a nossa produção, eu tinha começado a dar consultoria, dar nota que tinha 24 anos, como é que um enólogo de 24 anos pode estar a dar consultoria? Uma felicidade, eu conheci o David Booth o ano anterior, depois das minhas viagens, e a melhor forma de definir o David é se todos tivessem um David na sua vida, não é? Que foi alguém que se disponibilizou para me ensinar em viticultura e depois para passar um bocadinho a intuição dele. Dizia que ele quis fazer vinho comigo, em conjunto, a Fita Preta, o arranque, e recomendou a todos os seus clientes: olha, este vai ser o melhor enólogo do futuro. Ainda nem tinha feito um vinho. Por isso, assim é o arranque. Diria que os nossos primeiros 4 anos, 6 anos, até 2010, são, quando se prova esses vinhos, estão bem feitos, estão muito preocupados, vinhos a tentar entregar. Acabamos por ganhar o Trophy Alentejo em Londres, bem recebidos pela imprensa, mas acho que era este chefe de cozinha a tentar abrir o primeiro restaurante, não é? Quer dizer, a copiar técnicas, conservador nos pratos que lança, muito preocupado. E eu digo que é a partir de 2010, já com retrospectiva, porque estou a olhar para trás e vejo o que é que lancei. Em 2010 sai Terrantez do Pico, o arranque dos Açores, Branco Talha, o primeiro vinho branco engarrafado de talha do Alentejo. É o único que pode escrever talha, porque é anterior à legislação. O arranque do Douro, ainda que tenha morrido na praia, só começa em 11. O primeiro branco de indígenas, por isso a primeira fermentação espontânea de brancos, 2010 também. E o primeiro tinto de Castelão. Por isso, são imensas ideias, quer dizer, tudo em 2010, que eu acho muito interessante, porque eu acho que é um marco de acabou essa ideia de fazer o melhor vinho e começou
a tentativa de entender o que é que cada região pode dar, o que é que cada região... se pensarmos, eu acho muito interessante olhar para o corte de um vinho que é o Preta. O primeiro Preta era 51%, em 2004, 51% de Touriga Nacional, 49% de Cabernet Sauvignon. 2004. 2005, 73% de Touriga Nacional, 27% de Cabernet. 2007 já é, não me recordo das percentagens entre Touriga e Alicante, mas é Touriga, Alicante e já só é, acho que 10% de Cabernet. 2008 excomungámos o Cabernet do lote. Passaram 4 anos ainda. 2008 passa a ser Aragonês, a Touriga, Aragonês, Alicante. Em 2011, por isso mais ou menos vai assim, em 2011 excomungamos a Touriga Nacional como casta que entendemos que não é portuguesa, é boa, temos a Touriga Vainua, mas retiramos-la dos lotes. E eu acho que isso mostra um pouco o que é que foi sendo construído. Estou a falar do que é que saiu e depois o que é que foi entrando, não é? Porque vai entrando, hoje em dia, o mesmo vinho, o Preta, tem Alicante Bochete, ainda mantém. Tem Aragonês, também tem, ainda mantém. Mas depois tem tinta miúda, tinta grossa, a tinta carvalha, Moreto, Castelão, Trincadeira. Por isso, acho que o processo nestes últimos 20 anos, não é? Foi de entender o passado nas suas várias camadas. Foi tantas coisas ao longo de tanto tempo e que nós, depois, a bola passa para nós, outra vez. Não há o pai, ou o avô, ou o bisavô, ou o trisavô que nos vai dizer qual é que era a fórmula. Nós temos que entender quais foram as várias fórmulas e depois regressa outra vez para nós com 2 princípios. Um ético, que é de fazer um vinho que só podia ser dali, e um estético, que é de fazer vinhos que nós nos identificamos, bons, bonitos, elegantes, finos. Por isso, 2004 Alentejo, 2010 arranca Açores, 2011 Douro, apesar de termos tentado em 10, acabou por se concretizar em 11, a Joana depois pode desenvolver. E por último, 2020 Porto Santo, e depois Madeira. E não tem uma estrutura de uma organização, é um grupo informal, é como se fosse um grupo de amigos, primeiro com a minha irmã, depois com a Sandra, que hoje em dia é quem leva a adega do Alentejo, a Sandra Sárria, a enóloga também, o Filipe, que era o diretor da Escola de Hotelaria dos Açores, que nos ajudou a lançar o primeiro Terrantes do Pico, quando ele era diretor da escola, e ele tinha uma missão de transformar os produtos dos Açores, não é? De transformar o queijo dos Açores que fosse famoso, o peixe dos Açores que fosse famoso, a carne. E então, para isso, trazia chefes para a escola, ensinava os miúdos a cozinhar, e foi essa troca dos chefes que vinham e depois levavam produtos bons dos Açores, influenciavam. Hoje em dia, comer um queijo da ilha com 2 anos, 3 anos de cura é uma normalidade, e antigamente não existia. Isso tem a ver com os chefes que chegavam, mas vocês têm que envelhecer um bocadinho mais este queijo. E foi esse fluxo. E então foi fácil encontrar o mesmo alinhamento para o vinho. E por isso ele acaba por sair da escola e nós montamos a Açores Wine Company, que tem esse é o life motive. Requalificar os vinhos dos Açores. Começa como um projeto social de dar consultoria grátis ao PIC, e ninguém quis a minha consultoria grátis. e não querendo, então começámos com um projeto privado. Hoje em dia acho que é a melhor forma é dar o exemplo, não é e ter a porta aberta com os outros produtores, ter sempre a porta aberta, independentemente do que se vai passando, dar o exemplo e dar informação, convidar sempre, fazer muita prova. Por último, o último projeto é o mais recente, do Porto Santo. Depois passo à Joaninha para desenvolver também o percurso dela e o Douro. O Porto Santo mais recente, 2020, um projeto Covid, um grande amigo meu, Nuno Faria, com 3 restaurantes, o Sem Maneiras, ele tinha tido outros, o Pragma, o Spot.
eu fui para os Açores ligado com ele, porque na altura o Filipe, que era o diretor da escola hoteleira, que é o meu sócio dos Açores, estava à procura de alguém para dar aulas sobre vinho a chefes de cozinha. Formar a cabeça dos chefes para conseguirem provar bem vinhos e conseguirem conversar com a sala. Esta era a ideia. E o chefe do restaurante do Nuno, o Fausto Aroldi, é que me recomendou sem saber que eu tinha alguma coisa a ver com os Açores. E por isso as histórias intercruzam-se de volta, não é? E com o Nuno, em 2020, como ele é da Madeira, Porto Santo, acabou por me passar a mensagem de que havia pouca vinha, 14 hectares, a desaparecer, já não era economicamente viável, e com uvas, pelo menos uma que eu sabia que tinha grande sucesso nas Canárias, no sul de Espanha, Palomino Listan Blanco, lá com o nome de Listrão, e lançámos nessa aventura que tem sido outra vez uma coisa espetacular de mudança de paradigma. Eixo central de tudo, eu diria património, seja ele edificado, reabilitação do Paço, dos Correios do Pico, histórico, o entendimento do que é que foi a nossa cultura naquele local, sem sentido crítico. O entendimento do que foi o passado, nós temos que nos libertar das amarras. Isto é a vantagem de sermos produtores de primeira geração. Nós não temos uma fidelidade à memória dos últimos 40, ou dos últimos 100, ou dos últimos 200. Nós vamos olhar de forma académica para o que é que foi a evolução do vinho e vamos interpretar. Depois, diria, arqueológica, que são os vinhedos velhos. Os vinhedos velhos são arqueologia, são o que é que foi, está plantado, não é? Você pode dizer, nessa altura plantava-se muito Alicante Boucher. Eu nunca vi Alicante Boucher em vinhedos velhos. As pessoas dizem, está no Alentejo há muito tempo. Eu disse, mostra, tens vinhedo velho com Alicante Boucher? Mostra-me. Por isso os vinhedos velhos são um testemunho de uma visão, e nós temos que ler também nisso, que pode ou não bater com os escritos da época. O património genético, que é essencial. Felizmente, Portugal teve o professor Antero Martins, que dedicou 50 anos à conservação. É uma palavra fortíssima, porque ele nem sabia para que é que ia fazer com isso. O que ele sabe é que era o projeto do professor Antero, que depois se espalha por vários campos em Portugal, onde está o Terrantejo do Pico, que eu me envolvi na reabilitação. Eles não sabiam para quê. Só sabiam é que deviam conservar. E acho que isto é a palavra mais forte do trabalho que nós fazemos. Porquê é que nós queremos reabilitar uvas, castas, técnicas? Porque acho que é importante nós preservarmos o nosso património. Depois, para o que serve, desconfio que é a solução do aquecimento global. Desconfio. A minha provocação é um pouco do que a gente tinha conversado. Você tem tantos projetos em regiões tão distintas, feitos de uma forma rápida. Você lançou vários projetos em vários lugares, de forma rápida. E eu sinto um fio condutor entre os vinhos, que é uma questão estilística, creio, de vocês como criadores de vinho e produtores de vinho, mas ao mesmo tempo uma questão de respeito ao terroir. E depois entra um elemento extra que acho que tem a ver com a paixão que vocês têm, que você tem por história, que é essa ideia de resgate, né? É uma ideia de preservação, de reencontrar variedades que sobreviveram, mas existe também muitas variedades que não sobreviveram, Exato. Que foram plantadas e um processo de seleção natural foi tirando essas variedades. Como lidar com essas duas linhas? Tá? A gente não deveria um processo de seleção natural orientado à qualidade determinar quais são as variedades que devem perseverar e quais as que vão subir? Respondeu a esta? Ou... Podes responder. Mas eu acho que isso é um papel um pouco de Deus. Jogar o papel do Deus, não é? E então eu acho que só para depois ele desenvolver, para mim, escolher o que vale e o que não vale não nos cabe a nós, não é? Eu acho que
a própria seleção do terroir vai selecionando as castas que estão adaptadas e as que não estão adaptadas. E por isso os vinhedos velhos são a nota disso. Nós, quando temos um vinhedo com 130 anos no Douro, que tem 65 variedades nele. Eu vou tornando o vinhedo mais jovem, com 90 anos, já só tenho 30 variedades. 70, já só tenho 15. 50, já só tenho 10. E vinhedos novos têm uma variedade. Sim. Então essa seleção tem sido feita pelo humano e não pelo terroir. Porque se elas... Ou pela visão do humano sobre o terroir. Certo, e então aí é o playing God, não é? Eu estou a decidir qual é o futuro e o que funciona. Mas se eu tenho um vinhedo com 130 anos que mantém 60 variedades, significa que estas 60 variedades estão adaptadas e funcionam, e são a seleção natural. Concordo, para aquele Então, local especificamente. Certo. Eu concordo. Sim, não, eu acho que estás a dizer, eu diria uma coisa parecida, mas falta-nos encontrar o valor que define isso. Ou seja, eu diria que até aos anos, final dos anos 90, início de 2000, esse valor era fazer o melhor vinho. E então, escolher as castas de maior valor enológico. O melhor vinho no arquétipo definido. Sim. Quanto mais melhor. Quanto mais Exatamente. melhor. Quanto mais melhor. Nesse arquétipo este foi o estético. arquétipo do quanto Certo. mais concentração, mais... É a falta. Não estou sempre a falar da falta, o amor de Platão, não é? Vínhamos desde a antiguidade na falta de cor, na falta de álcool, que primeiro arrancou com os manuscritos romanos, é o defretum, desconcentrar os mostos. Pegamos no vinho, pomos uma parte do mosto, aquecemos-lo, concentramos-lo, reduzimos-lo. Depois a aguardentação, mais à frente, aqui na Europa é no século XVI, meados do século XVII, peço desculpa, e estamos a pôr álcool nos nossos vinhos. No Alentejo, no século XIX, no final do século XIX, ainda se aguardenta os tintos do Alentejo, quer dizer, os tintos têm naturalmente 11 e tal... Pouco grau. Tem pouco grau. E fez uma revolução que pode parecer... Agora vamos dar esta parece uma tendência negativa, mas temos que perceber o que é que os nossos antepassados estavam a resolver. Estavam a resolver a falta de álcool. Sim. E então começou-se com essa ideia. Então o que é a definição de valor, casta de alto valor enológico? É uma casta que produz açúcar, é uma casta dos tintos que produz cor. São os arquétipos, não é? Mais uma vez, porque é que conseguimos medir? Olha, uma casta boa é uma casta que produz açúcar, produz cor e produz muito. Estes três eixos. Depois nos brancos começámos com os mesmos critérios, juntando fruta, aromáticos, alinhados com um certo arquétipo de vinhos. E foi feito esse trabalho todo. E bem, não é? Quer dizer, hoje já não se aguardenta. Sim. Já não aguardentamos tintos. O processo, na verdade, hoje é tal... Claro, foi feito todo esse trabalho, mas nós, agora, quando olhamos para isto, que a Joana está a dizer de 100, 60, nós perdemos alguma coisa. Nós temos que ter noção que nós podemos tomar decisões sobre a nossa vinha em específico. Que não sejam irreversíveis, não é? Desde que haja um garante, e a humildade para pensar que houve uma região que durante centenas, se não milhares de anos, conservou umas castas. Teve umas castas que têm um papel. Não sabemos se é climático, se é estético, se é funcional, se é de balanço de colheita. E até de uma questão de preservação, de conservação, não é? Esta questão de subir o grau, subir a cor para conservar, para que o vinho dure, não é? Claro, que não se estrague, não é? E agora vou pôr mais uma camada que é cultural, que é a sobrevivência da nossa região, a sobrevivência da próxima geração, os nossos filhos a levarem o nosso negócio e os filhos dos filhos para levarem o nosso negócio. Nós temos que preservar uma identidade, vamos falar agora de território, terroir, terra, que essa combinação do passado, essa malha do passado, que agora falando só de castas, não é? Que seja o garante das próximas gerações. Eu concordo plenamente com isso. Vou brincar aqui mais um pouco. Claro. Vocês também têm esse papel de Deus na hora que vocês escolhem que vinhedo que vocês vão comprar. Porque é uma decisão. De preservar, claro. Ou
preservar o quê? Claro. Claro. Então, é muito... Eu acho que a gente estava conversando, eu acho que essa definição do que é qualidade, da evolução da qualidade, é um processo que a gente não Claro. tem definido o que é a perfeição. Está todo mundo que esteja imbuído em fazer o melhor vinho possível, buscando esse caminho. Alguns presos por algumas amarras, por exemplo, eu herdei esse vinhedo, e eu vou ter que fazer o melhor possível dentro desse vinhedo, ou compete a mim vender esse vinhedo e buscar um outro vinhedo, ou amarras mesmo de fidelidade. O meu pai tomou estas decisões. Sim. Que é uma fidelidade que nós não temos, ou econômicas, que estão... ou económicas. Meu asset está determinado por essa propriedade. Certo. Ou seja, quando às vezes ouço um tom de que esta adaptação tem uma certa maldade, não é? Porque as pessoas se adaptam. Não, tem um certo mercantilismo. Os produtores que se adaptaram, que mudaram as castas, que plantaram Cabernet. Eu digo sempre, quem não adaptou, desapareceu. Não, eu posso depois, agora com distância, dizer não devias ter plantado Cabernet, não devias ter plantado Syrah, não devias ter plantado Touriga Nacional. Nós temos um livro aqui no Brasil, escrito por um economista, que ele fala a lanterna na popa, que é muito mais fácil você conseguir eliminar o passado. Assim já está. Exatamente, por isso, as regiões que não se adaptaram e que hoje são regiões que nós gostamos muito, zonas que nós gostamos muito, mas faliram. É verdade. Certo. Faliram. Agora, eu acho que às vezes o processo é atrapalhado por questões quando a decisão não está focada na qualidade. Acho que toda vez que a decisão não está focada na qualidade máxima, o processo se atrapalha. Do ponto de vista dessa evolução natural. Por exemplo, alguns portugueses vão ficar bravos comigo, mas quando a gente fala, não, todo país tem que ter uma flagship, uma casta flagship, daí decidem que a Touriga Nacional é a casta flagship de Portugal, e a Touriga Nacional não é uma Touriga Nacional só, é uma Touriga Nacional no Dão, ela é outra Touriga Nacional quando está no Douro, e quando está no Alentejo é outra Touriga Nacional, e talvez eu não escolhesse uma delas para ser a representatividade da qualidade do vinho português. Assim como o Uruguai fez com o Taná, o Chile se acerta primeiro com o Cabernet Sauvignon e depois tenta fazer isso com o Carmener, porque era a única que era só deles. Então, acho que às vezes o processo entra um processo mercadológico e de um storytelling que invade a competência da localidade e da qualidade que você estava falando. Quando isso acontece, eu acho que é terrível. Como aconteceu quando você falar, em um determinado momento, eles passaram a olhar para o que era a noção de opinião do melhor vinho no consumo do maior mercado importador do mundo, que era os Estados Unidos. Então, vocês começam a olhar para lá ao invés de olhar para o que vocês estão produzindo. Quando está em cada momento, e nós sentimos este momento, não é? Há um raciocínio com tendência de não ser independente e toda a gente está a pensar mais ou menos na mesma coisa. Ou seja, esse processo, os portos de seleção, por exemplo, de castas, é um processo em que o mundo, a Toscânia passa a ter super toscanos, os Bordeaux, quanto mais melhor. Por isso o mundo está todo a caminhar na mesma direção. As equipas técnicas estão todas a fazer o mesmo esforço. As melhores castas, mas não param aí. Dentro da casta, encontrar a casta. Já não chega às melhores castas. Dentro da casta, a melhor casta. E ao mesmo tempo, na viticultura, estamos a melhorar imenso. O painel vertical, o VSP, aumentar a área foliar. Por isso estamos a fazer uma quantidade de coisas fantásticas, todas a resolver o mesmo problema. Quer dizer, mas de repente vais longe demais, de repente deste por ti, resolveste os clones, as coisas, as castas, e de repente dás por ti, tens vinho, tudo com vinhos com 15 graus em regiões quentes, porque resultado do quê? Do trabalho que foi feito e que de repente ninguém entendeu que estava tudo a trabalhar com camadas demais, com um problema que de repente já estava resolvido, mas... E hoje,
E por isso eu diria que isto é uma camada que eu gostava de pôr, que é isso, uma decisão tomada numa altura, mas também um barco que depois está a andar. E está tudo a fazer pesquisa na mesma direção, sem... E ninguém perguntou, olha, estas castas, depois de plantar, duram quanto tempo? E o viveiro também não, que vende castas, quer é que... Vende plantas, quer é que morram, não é? Quer é que elas morram. Eu, se fosse viveirista, eu se fizer o seguimento de quem está a selecionar as uvas, dizia, se elas puderem só viver 5 anos, vão desconfiar. 10 anos, ok. Mas, 15 anos. Se ela morrer dentro de 15 anos, é perfeito. Porque para eu... Hoje, quem vende sementes para o agribusiness vende sementes que não são capazes de criar a próxima geração. Para vender semente para o ano. E por isso, acho que há um conjunto de coisas. Agora, qual é que é o desafio? Imagina, eu gosto deste desafio, que é plantar um vinhedo novo. O que é que eu fiz? Ou seja, como é que eu decidi? Eu não sei qual é o melhor clone. Então tive que plantar, por exemplo, no Aragonês, 20 clones diferentes. Eu não sei se a seleção dos 20 clones, algum deles é o bom. Então tive que ir buscar cortes a vinhedos velhos de Aragonês e plantar ao lado destes clones. E dentro de 20 anos, 30 anos, vou saber. Este vinhedo para a próxima geração tem que ter, na minha cabeça, um trabalho, aproveitar o trabalho feito de seleção dos últimos 50 anos, sem vírus, produtivo. Nós esquecemos depois que esse trabalho foi um trabalho de ir buscar também os fenótipos que produziam. Um fenótipo produz 500 kg por hectare. Está condenado, não é? Está condenado. Por isso foi feito todo esse trabalho e por isso num vinhedo novo nós temos agora que pegar no trabalho que foi feito, mas depois dizer, há algum trabalho que não foi feito e vamos reabilitar. Estou só dentro da mesma uva. E depois ir buscar as uvas antigas, não é? Por isso, ir buscar variedades que, por uma razão ou outra, foram excomungadas, deixadas de lado, e se eu sei que ela existiu, seja inscrito, seja em vinhedo velho, seja por questões genéticas, porque eu consigo ver que o pai desta e o pai desta, então esta também provavelmente era uma uva daqui, eu quero reabilitar. Aí se calhar passo à Joana sobre o que está a fazer no Douro, nos vinhedos velhos, porque também tem este desafio de preocupação do que é o próximo. Legal que vocês têm uma... eu vou chamar uma holding. Uma holding, exatamente. Iniciar de uma geração, mas com ambição multigeracional. Claro. Né? Sejamos nós ou outros. Não é? Eu gosto de falar desta ideia de multigeracional mesmo, claro que nós vemos como numa ideia de família, mas mesmo que não fosse. Mas esse desafio do legado, não é? Se queres partilhar um bocadinho do Douro, o que é que temos? Não, eu queria só voltar um bocadinho atrás, porque estávamos a falar nesta questão das castas, qual é a selecionada, não é? E neste voltar atrás da recuperação das castas, porquê recuperar esta casta ou recuperar outra? Ou porque é que esta vai ter valor e terá mais valor do que o dito vinho melhor, não é? Sim. Que falávamos do arquétipo que não é bem definido. E eu acho que há uma coisa que o António fala muito e que muitas vezes nós falamos sobre isso, que é a oportunidade, não é? E ao longo do nosso percurso, as oportunidades têm aparecido e nós podemos não olhar para elas, não é? E dizer, ok, não está dentro do alinhamento que o mundo está, e então não olhamos, ou deixa-me ver o que é isto. E isto aconteceu com o Chão dos Ermitas, que foi uma vinha que o António se cruzou o caminho dele, numa fase até que não era nada favorável comprar vinhas, e o António disse, não, eu estou perante uma coisa que eu quero mostrar este Alentejo. No Douro aconteceu um pouquinho também da mesma forma, quer dizer, nós estávamos a trabalhar a Touriga Nacional, de forma um bocadinho mais Sousão. egoísta, quero experimentar esta Alentejo. certo, mas é essa ideia de ver uma oportunidade de traçar e não ficar nem com medo de explorar a oportunidade, entender o risco, não é? E ver nessa oportunidade um desafio para nos divertirmos, não é? Porque também passa um pouco por isso. Eu acho que todos nós que estamos no mercado do vinho, no mundo do vinho, de uma certa forma, tem esse prazer de viver. Claro! Né? E nós começámos a fazer vinho em 2011, efetivo nosso, no Douro. Começámos com Touriga Nacional, Tinta Roriz também, 50-50.
Segundo ano, Tinta Roriz passou para 20%, Touriga subiu para 80%. No terceiro ano desapareceu a Tinta Roriz, porque não achámos que funcionava, ficou a Touriga, entrou o Sousão, e o Sousão foi ganhando expressão também neste blend, um bocadinho como a história do Preta. E 2015 somos levados por um amigo, e é sempre esta ideia das oportunidades das pessoas que fazem o nosso percurso, a uma vinha numa conjuntura completamente... Chamas de oportunidade, e acho que está certo, mas eu diria uma certa não sei se... um certo lazar francês, para fazer um certo acaso, que depois são muitos acasos em muitas regiões, mas são uns acasos, não é, que vão acontecendo. Sim, e é óbvio que os acasos têm a ver com o magnetismo, não é? Eu acho que o magnetismo das pessoas, do projeto, o nosso magnetismo, que também puxa para que as pessoas se virem para nós com propostas surreais, não é? Eu acho que o sucesso de algumas ações, coisas que você faz e que dão certo, fazem com que pessoas que tenham boas coisas venham e falem, puxa, queria te apresentar tal coisa. Você escolhe umas e não escolhe outras, ajuda todas que você pode ajudar e a vida segue. E nós acabamos por com o André Magalhães, que é um chefe, que tem um restaurante incrível em Lisboa, ir conhecer o vinhedo do pai dele, que estava na família há várias gerações, que ele dizia... Este vinhedo do meu pai tem, ele vende as uvas para a cooperativa, mas não pagam, ele não sabe o que há de fazer, será que arranca a vinha, será que... Pronto. E eu fui lá espreitar, isto de 2015, portanto 5 anos, e eu quando cheguei lá, até liguei para o António e disse, António, não estás a perceber? E não sabia se o vinho ia ser bom, se ia ser mau, se estava num arquétipo de estética bom, mau. Quer dizer, a magia dos lugares, eu acho que também transcende muitas vezes esta formatação sobre o que é um vinho bom, um vinho mau. E foi um sítio que falou por si. E depois, depois não pode ser só utópico, não é? Não pode ser só fantasmagórico e tal. E então iniciámos um processo de entendimento daquele terroir, entender, conhecer as castas, identificação de todas as plantas de todas as parcelas. Significa que fizemos um trabalho exaustivo de mapeamento da genética das castas daquela localidade, pela sorte de ser uma localidade considerada underdog, menos boa, menos amada e, portanto, menos trabalhada, menos moldada. Uma bolsa de castas antigas certo. Que como teve pouca atividade económica, manteve-se essa reserva de castas antigas ali. Então, Outro Côte de Bonne, os colonos mais antigos da Borgonha, está tudo no que não foi mexido. Certo. E então muito interessante porque temos 8 hectares, que é nada, 20 parcelas distintas e temos 125 variedades de uva encontrada com 5 variedades que não têm identificação no banco de castas da Europa, não é? Então, se isto não é o que nos faz vibrar, então não sei o que é. Mas melhor ainda quando você identifica isso e transforma isso, como vocês fizeram, em realidade dentro da garrafa. Mas não se engane, porque o primeiro ano que essa primeira uva veio para a adega, fizemos o processo de fermentação e eu provava o vinho e dizia, que merda. Não, este vinho não presta, este vinho não está bom. E o António é muito mais calmo que eu. Quero resultado rápido. E o António dizia, calma, Joana, calma. E eu, pois, António, mas isto não... Eu não sei, não me está a aparecer. Vinho embrulhado, vinho sem definição, vinho sem clareza sobre essa estética que procuramos. Sem cor, uma aromática confusa. E ele, não, calma. E então fomos aguardando, o vinho foi crescendo e nascendo só dele, não de uma enologia... Não de um arquétipo. Não de um arquétipo, de fazer para, não é? Ele foi fazendo-se e
E é mágico o que acontece, não é? É mágico o que aquela vinha pode entregar de si, da sua mistura, da sua história, e que não é só uma ideologia, um storytelling, como agora está na moda, não é? É mesmo efetivo. É mesmo, provando aqueles vinhos, eles têm uma dimensão, uma elegância, uma... Acho que a grande transformação, que falei de forma de fazer, é acreditar no terroir em que estamos. Nós temos mesmo que acreditar. Se não acreditarmos onde estamos e não entendermos que o terroir, não vai haver sustentabilidade, não vai haver durability, não há vinha para a próxima geração. Ou ele vale, e nós temos que acreditar que vale, e então, simplesmente acreditar que vamos, entregamos-nos, aceitamos que é mais assim, ou que o cheiro é mais aquele outro. Não tentamos dobrar, maquilhar, transformar Maquiar é uma boa palavra. intenção, não queremos ter intenção que depois que estamos a cortar as pernas, estamos à própria região. E isto que a Joana disse, acho que é um bom exercício de como fazemos em cada casta, em cada sítio. É bom. Não sei se é bom ou não é. Mas também deixa fazer. Sim, é importante perceber que há investidas que fazemos que também achamos que não correspondem, que é um pouco o que estava a falar, também fazemos um bocadinho o papel de Deus, porque nós próprios vamos escolhendo dentro daquilo que temos. Dentro dos vinhedos velhos, sim. Não, e mesmo dentro das castas novas. Eu lembro-me de fazer Touriga Franca e de querer experimentar o que é ela, mas depois não achei que me entregava o que eu queria, não é? Então, eu acho que a gente, à medida que vai ganhando essa experiência, nossa e de outras pessoas, vai criando teses, né? E eu gosto muito dessa tese que você colocou de forma bastante clara das letras de A a F para avaliação dos vinhos do Douro que já estavam, mas para uma reinterpretação do que era a visão do padrão de qualidade, que estava voltado de A a F para buscar qualidade para os vinhos do Porto, e agora você está provando e comprovando e explicando que de F a A talvez você tivesse a qualidade reorientada para um outro estilo de vinho. Sim, eu acho que é mais do que qualidade, foi uma classificação que foi feita com esse intuito e que nós estamos a fazer uma reinterpretação para uma identidade de terroir, não é? E então o Douro, que é como se fosse uma região quase, como estávamos a falar para Portugal a Touriga, não é? Falar o vinho do Douro é a mesma coisa que dizer que Portugal é Touriga, não é? Então Douro é super multiplicidade de terroir, e é muito interessante pensar que esta classificação foi feita para definir essa multiplicidade de terroir, obviamente com uma atribuição qualitativa para a qualidade para o vinho do Porto, mas se nós desconstruirmos essa ideia de qualidade e construirmos a ideia de só puramente terroir mais estilisticamente para produzir vinhos mais concentrados, que produz naturalmente, tem mais calor, tem menos água e, portanto, obviamente, vinhos com mais concentração, e terroirs que, pela altitude, pela pluviometria, pelo tipo de solo, do granito para o xisto, vão produzindo autenticamente daquele sítio, estilisticamente, vinhos muito distintos. Então, a pergunta é sempre, não é, Douro, mas de onde, não é? De que letra? Eu acho que é super importante, mais do que se de baixo corgo, cima corgo e Douro superior, que também é por si só uma boa orientação. Vamos um pouco mais fundo e vamos procurar os subterroirs que o Douro tem, e as letras têm essa ótima... foi grátis, não é? Já foi feito. E que nós podemos, trabalho feito, exaustivo, de uma dimensão megalómaga, acho que não existe no mundo uma classificação assim que classificou todas as parcelas de vinha. Muito Champagne, Borgonha, que tem muito esse trabalho feito, claro. Eu gostei muito especificamente dessa ideia de que vocês são capazes de viver nos dois mundos, porque, por exemplo, eu gostei do Carlão, o Letra F, para mim foi, dentro desse estilo... O Pala Pinta. O melhor que eu degustei ontem. Mas, por outro lado, também me encantei, um ponto menos, mas com as Olgas 2022, que tem um estilo completamente diverso, uma visão de vinho completamente diversa, mas ambos refletem
a sua a sua letra, o seu origem. local, claro. E comprovam aquilo que você estava falando de não tentar entortar Certo. o rumo do terroir para cumprir uma visão, como falamos, estética de vinho. Muito legal isso. De abraçar isto. Ou seja, saltando agora para regiões mais extremas, os Açores, pensarmos no ciclo vicioso, na pescadinha de rabo da boca que o viticultor, o enólogo do Pico estava quando eu cheguei para o projeto, estava a tentar. Por onde é que ele vendia o vinho dele? Vendia para as ilhas, Sim. às outras ilhas. E por isso o principal é São Miguel de Terceiras tem mais população. O que é que essas ilhas gostavam de beber? Vinho branco do Alentejo. Então, vejam a loucura. Porque dá para quase uma paródia para o mundo, não é? Sim. Então, tínhamos uma região como os Açores a tentar fazer vinho mais maduro como o do Alentejo para vender às pessoas, porque o canon, o arquétipo, era o vinho alentejano, o vinho do continente, não é? E diria que a contribuição dos Açores foi não forçar, não dizer, não, mas olha, deixa lá só testar. O que é que sabe o Torrentez do Pico? Bem, nesse caso, a reabilitação da casta também. O que é que sabe o Ourinho dos Açores? O que é que sabe o Verdelho? O que é que sabem estes ingredientes sem esforço? Só meter na grelha, não é? Pegar no peixe só, ou só abrir a ostra, não é? Só, sem tentar fazer qualquer coisa, o que é que sabe? E está bom. Não é preciso mais nada. E eu digo que eu descobri a qualidade dos vinhos de vocês pelos Açores. Assim, para mim, foi a hora que eu degustei os vinhos dos Açores, de vocês, é que eu falei, uau, aqui tem... Eu quero entender mais sobre o que está acontecendo aqui. E daí acabei fazendo o movimento que eu faço com os autores de livros. Quando eu encontro um bom livro de um autor, eu falo, quero ler outros livros Claro. desse mesmo autor. E esse foi o fio condutor. A ponto de, em um determinado momento, naturalmente na minha cabeça, parecer que os Açores tinham sido a inauguração de vocês e os outros projetos tinham vindo depois. Mas isso, obviamente, não aconteceu e a gente já Não, mas aprendeu isso. Mas é um meio contemporâneo, não é? Mas cá vou usar uma coisa. Nós no Douro falamos sempre que reinaugurámos a maçaneta. Começámos em 10, depois em 15. Em 15 reinaugurámos, não é? E eu diria que os Açores, que pensámos que é 2010, essa data, essa marca, há um início de uma metodologia. Há um início no entendimento, uma forma de olhar também para as castas. Uma abrangência sobre a genética das castas, entender... Vamos imaginar, nós podemos pegar num ingrediente e dizemos que ele é muito antigo, mas pode não ser muito antigo. E a dimensão de acesso às fontes, bibliografia, acesso à genética, microsatélites, por isso estamos a falar aqui da técnica destas vinhas, foi ampelografia, mas seguido. Sim. Por isso tem uma camada sobre esta ciência musculada do que é cada casta, de onde é que ela vem, de que família que ela pertence, para nós também conseguirmos perceber o que é que poderá ter sido esta região. E eu acho que há aí um início de uma forma de olhar para as regiões. Que nos Açores não se sabia nada, quer dizer, praticamente, encontrar as fontes, porque há um trabalho histórico ainda não publicado, mas que foi partilhado já ao trabalho, quer dizer, genético publicado na Australian Grape and Wine Research Journal, que tem também muita camada histórica, mas eu acho que isso deu também uma forma de olhar para tudo. Nós não conseguimos olhar para o Douro sem falar da arqueologia, não é? As vinhas plantadas, mas depois olhar, mas que castas são estas? De quem é que são filhas? São irmãs de quem? Como é que se fazia antigamente? A Joana falou dos 10% do Visconde de Vila Maior, que juntava 10% de branco. Por isso começámos a olhar para as regiões como, diria, um método que não... em busca desse lugar original, que ele não existe, esse lugar original. A receita da nossa bisavó não é mais importante do que a da nossa mãe. Claro. E mais importante que uma receita que encontramos do século XV. Elas têm
esse terroir, esse sítio, não é? Essa casa, terra, a terrinha, não é? Se formos para a terrinha e não encontrarmos a receita da mãe ou da avó, não é terrinha. Isso é tradição, não é? Não quer dizer que não houvesse uma receita mais antiga que já ninguém identifica como sendo terra, não é? sendo terra. Já ninguém prova um vinho Latrefe e diz que é Douro, não é? Não. Ninguém prova uma tinta Carvalho e diz que é Alentejo. Mas de facto foi. E eu acho que o que é importante é que esta viagem ao passado, à história, também tem que ser tangível, não é? Ou seja, existem vinhas com tinta carvalha. Se não existissem, se calhar já não dava para fazer esta viagem. Mas eu acho que a pergunta não é sempre só, mas porquê que o que é que a vinha de há 100 anos é mais válida do que a vinha de há 50, não é? É porque existe e vai desaparecer, não é? Vai desaparecer. E então... Ou metes a mão, exatamente. E conservas, ou desaparece. Por isso, Claro. o valor também tem a ver com esta sensação de perder a Esqueces, história claro. dos Desde que o sítios. vinho que sai daquela vinha seja digno de ser mantido, porque poderia acontecer de... É que o processo da seleção natural já veio vindo. Eu percebo isso, mas eu não é uma questão de ideia de vinha velha no sentido de per si, não é? Nós, quando olhamos para uma vinha, é olhar para uma, quer dizer, é mesmo arqueologia, olhar para uma coisa que existiu. Era só o que faltava. Eu ir dizer àquela vinha o que é um vinho bom ou um vinho mau. Ela é que é a definição. Mas eu acho que daqui a 50 anos, quando alguém for ver aquele vinho de Cabernet Sauvignon que você deixou, e se ele, é bonito, claro. Se ele adotar essa visão, ele vai fazer um 100% Cabernet Sauvignon no Douro. Estou alinhado. E é bonito, porque vai falar, vamos provar sobre um vinho de uma visão daquela altura. Exato. Nem vai ser tão maluco. Então, uma apresentação do Ramos Pinto, em que ele explica que quando chegou a Portugal plantou Cabernet no Douro. Sim. É espetacular, quer dizer, eu que olho para ele como um clássico, não é? Mas foi conservador das castas. Mas foi um ensaísta. Sim. Quando chegou. Eu gosto dessas camadas. Mas aqui, por isso é que eu digo que a nossa metodologia é importante. Eu olho para Tinta Carvalho, isto é um exemplo, Tinta Carvalho. Tinta Carvalho, para mim, de nome, era uma casta do Douro. Para mim, era uma casta do Douro. Nunca tinha ouvido falar de Tinta Carvalho no Alentejo. Que nós temos nos vinhedos antigos. Mas se eu puser um frame da genética nas uvas que tenho no Alentejo, na mesma vinha, tem Alfrocheiro, que é o progenitor. Se eu falar de tintas, depois posso ir para a frente. Que é o progenitor do Castelão e do Moreto. O outro progenitor é o Sarigo. O Sarigo é o progenitor destas duas, que é o progenitor da Tinta Carvalho, que é o progenitor do Antão Vaz, que é o progenitor o que é que temos lá mais? Alicante? Não, pois, acima dele do Sarigo, temos uma casta que é o Eben, que é o Morisco Branco, que é o progenitor do Alicante Branco, da Trincadeira das Pratas, cruzado com o Alfrocheiro, que também está na vinha. E depois tenho o Roupeiro, que é filha também deste Eben. E tenho a Trincadeira, que é filha do Roupeiro. Ou seja, nessa camada do Cabernet, ele é um estrangeiro. Ele não caberia. Eu olhava para como o aragonês é um estrangeiro, como o Alicante Boucher é um estrangeiro. E depois o que é que eu faço com essa informação? Tenho que decidir. Se é um estrangeiro e eu aceito, eu recebo esse estrangeiro, ou é um estrangeiro e eu entendo que não faz parte dessa fórmula antiga, ou é a fórmula antiga daquele período. Nós podermos ouvir uma música, um filme, uma forma de escrever, de há 50 anos, de há 100 anos, de há 150 anos, e que nos deve deve-nos provocar qualquer coisa, não é? Deve-nos criar isto que a Joana hoje em dia já está a acompanhar, que ela também não falou de muitas castas, mas também as percentagens branco-tinto. Sim. A evolução da percentagem branco-tinto, vê-se o estilo. Sim. E até como consumo, né? Aí eu volto um pouco para o tema dos Açores, porque ele está hiperalinhado com o contexto do que as pessoas estão querendo consumir. Né? Elas, toda uma... Ouvi-me falar em terroir sobre a falta, que eu gosto muito de falar do amor de Platão, porque Platão é brutal, é implacável, não é? Nós somos... O mundo tinha falta de álcool, não é? Falta.
havia falta de potência, falta de algo, tudo trabalhou. E agora tem falta de frescura. Teve falta de frescura, então nós queremos o que falta, não é? Por isso, e as regiões que foram abandonadas, as castas que foram abandonadas... Porque não cumpriam. Certo, agora são as desejadas, não é? Pergunta que me fizeram ontem, a Dani Bravin perguntou-me: tinta Carvalho tem alguma coisa a ver com o bastardo? E eu, não, geneticamente não tem nada a ver. Mas o que é que tem a ver? Que fazem parte das castas que foram. E porquê é que foram? Porque não tinham cor, não tinham álcool, Os não tinham bastardos têm concentração. bastante álcool. Sim, mas não tinha cor. Comparativamente Mas não com a tinha Tinta cor. Carvalho. Claro, mas não tinha cor. Não Sim, tinha sim, cor, é uma casta super temperada. não entregava, e exatamente porque até produz e tem álcool, é que não foi das que desapareceu totalmente. Sim, ainda teve existe uma função, bastante no Douro. uma função no Douro, para os taurinos, quer dizer, ainda tinha função, não é? E por isso, o que é que há em comum com estas regiões, com a Bairrada, com Colares, com os Açores, com o Porto Santo, com estas vinhas altas de Carlão, é que não serviram... Naquele contexto. Quase faliram, não é? Uma Bairrada quase faliu, mesmo Dão, não é? Mesmo Dão que está quase que ficou fora de estilo. O que é bonito destas regiões é que resistiram, aguentaram, não é? Não é bonito do ponto de vista económico, mas foram... Algumas gerações sofreram. Algumas gerações sofreram. Agora exatamente. Tem a mesma coisa. Está muito bem dito. Sim, infelizmente a vida não é uma escada linear de evolução. E aí eu queria puxar um pouco, porque quando a gente degustou dos Açores vinha centenária, foi um vinho que sempre teve ali. No nosso guia, esse é o 6º ano desse guia, ele sempre esteve ali. Mas esse ano ela ocupou e a nossa história vinha sendo que a transformação dos vinhos brancos em Portugal era ainda mais extrema, mais rápida, rumo à qualidade do que os vinhos tintos nos últimos anos. Tá? Nos últimos 10 anos, acelerado nos últimos 5 anos. Certo. E daí a gente olhava muito, o Douro está numa mudança muito grande, o Dão está numa mudança muito grande de afinamento do encruzado e outras coisas. E daí a gente vai nos Açores e vem esse vinho que é avassalador e que os brasileiros ainda não conhecem tanto a origem. A gente falar do Douro aqui é fácil. As pessoas buscam o Douro e querem experimentar coisas no Douro, estão abertas a coisas do Douro porque ela tem uma confiança na qualidade. E os Açores é uma história nova que está sendo contada. E ontem, na apresentação, você fala bastante o que é os Açores e o papel do mar. Eu fiquei fiquei muito entusiasmado, muito curioso a ideia que você tem que tem mar por cima e mar por baixo. E se você puder falar um pouquinho disso, eu agradeço. Diria, esse enquadramento, para começar, do terroir dos Açores, que eu acho que a palavra terroir pode ser de tantas formas, mas começar com pelo menos, se eu quisesse copiar um vinho dos Açores, não é? Fora da região, fica muito difícil. Fica muito difícil porque é muito extremo, não é? É mesmo 0 metros do mar, vulcânico, e é um terroir muito hostil. É um terroir que quase não se consegue produzir, com produtividades abaixo de 1000 kg por hectare. Vamos com 4, esta safra foi muito boa, 25, mas fizemos 24, 23, 22, 21, 25 safras, abaixo de 500 kg por hectare. Com 2 dessas safras abaixo de 250 kg por hectare. Por isso é dramático. Mas Deus não é assim tão mau, pois o vinho que sai... É muito bom. É muito bom. Por isso, o que sai depois, mas é qualquer viticultor que vá lá, qualquer pessoa que sabe fazer contas, que tem uma vinha, diz, vocês estão completamente doidos. Isto é um sítio... impossível. Só para afundar dinheiro. É um local impossível para fazer vinho. Por isso eu acho que há essa base do terroir. Então o que é que faz tão difícil? Eu diria, primeiro, uma ilha muito, muito jovem. O Pico é uma das 9 ilhas dos Açores. É mais novinha.
nasceu há 300 mil anos, por isso, para quem gosta desta ideia do vulcanismo, pegar Lanzarote tem 16 milhões de anos, Tenerife tem 7 milhões de anos, Madeira 5, por isso 300 mil anos é um bebé geológico, não é? Mas não chega, teve em atividade vulcânica até ao final do século XVIII. Por isso, hoje as vinhas, os locais onde as vinhas estão, muitas delas são os mistérios, escritos pelos antigos, quando se via a terra a sair lava da terra. Por isso, são solos que têm entre 500 a 2500 anos. Por isso, são solos muito, muito jovens. Na realidade, do ponto de vista agrícola, não se chamam solos. Do ponto de vista agronómico, são rocha-mãe, são um quasi-sol, não é? Rocha-mãe, em que com as mudanças de temperatura, com a chuva, criaram-se umas rachas que o picaroto, não é? Que o homem do pico foi abrindo e foi plantando nessas rachas as vinhas. Depois temos não podemos esquecer o tema do próprio vulcão. É o ponto mais alto de Portugal, é uma enorme montanha. Se alguém imagina o Mount Fuji ou Mount Etna, que são dois vulcões parecidos, são dois estratovulcões, têm a mesma configuração, é um enorme cone vulcânico, 2.351 metros, por isso um gigante, que vai gerar no meio do Atlântico, no meio deste mar úmido, e vai gerar um capacete enorme. O efeito Foehn vai que estes ventos úmidos, ao tentarem passar a montanha, são obrigados a subir, a temperatura baixa e as nuvens formam-se. Depois temos um enorme capacete à volta da montanha, que chove uma loucura, mais de 5.000 milímetros. Você ontem falou que tem uma empresa de trekking que faz caminhadas. Eu achei o máximo. Conta pra gente. Sim, eu adoro. Porque como temos as 4 estações a todos os dias nos Açores, há uma empresa de trekking que diz caminhadas na chuva, se não chover vamos na mesma. Já para baixar a expectativa. para a malta não se queixar, não ficar chateado. E então esse capacete tem 2 dimensões. Tem por um lado muita chuva no centro, mas depois concentra as nuvens aí, e vai dar toda uma margem, que na Madeira, para quem gosta de vinhos, são as fajãs. O pico é uma enorme fajã à volta da montanha, que tem mais sol. Por isso os vinhedos que foram plantados no século XV, XVI, são todos em cima do mar. Nós dizemos que os melhores vinhedos são onde se ouve o cantar do caranguejo, diziam os escritos antigos. E então, para isso, quer dizer que tiveram que se construir, a loucura não acaba aqui, já partir a rocha, plantar a vinha na rocha, mas fazer muros, clós, não é? Microclós, que se chamam corrais no pico, que os matemáticos que fizeram o trabalho dizem que são 2 vezes à volta do mundo de corrais, de muros contínuos, 2/3 do caminho até à Lua, e mais rocha, mais metros cúbicos de rocha do que a muralha da China. Por isso é uma construção enorme, é uma construção difícil ainda de medir o porquê e o como, mas que a faz uma das 2 regiões Unesco de Portugal, património cultural da paisagem do pico, cultural como o Douro. O homem no Douro esculpiu montanhas, conseguiu moldar montanhas, das montanhas fazer vinhas, e aqui conseguiu da pedra fazer vinho. Por isso eu acho que já juntámos estas várias camadas, e depois vamos juntar outra coisa muito importante, as castas autóctones do pico. Como é que os Açores podem ter castas autóctones? As castas são consequência do fluxo das populações, e o pico tem uma composição de população diferente do continente, com muita influência flamenga, francesa, e por isso as castas também têm uma composição diferente. Por isso temos um Verdelho, que é parte do nosso paper publicado, o Verdelho, que é filho de Savanhã, e tem 2 filhos, que é o Ourinho dos Açores e o Terrantez do Pico. Por isso 3 castas autóctones dos Açores. É um processo meio darwiniano também, né? É que foi acontecendo, foi exatamente. Na realidade, o que se entende hoje, que terá acontecido, quando se faz o vinho, quando se vai guardar, quando se manda fora as uvas, quando se mandam fora as massas,
baixo num local onde se descarregam, nasceu uma vinha e alguém olha, isto tem muita uva, então vai selecionando. Mas também meio como um Galápagos, né? Porque como está ilhado, Sim. ela segue um caminho de desenvolvimento e também próprio, né? com uma intensidade de terroir que devia morrer quase tudo, não é? Quer dizer, não, se não fosse essa. se não fosse mesmo, acho um processo de seleção acelerado. O resultado, acho que pode ser, como você disse, eu prefiro conversar nele em cegas, porque a história é inacreditável, a produção é muito pequenina. E as pessoas dizem, por isso é que é tão bom. Não, é ao contrário. O vinho, todos estes fatores é muito bom. E depois a gente explica porque é que é muito bom. E eu gosto de cegas com estes vinhos, porque são vinhos de uma intensidade local, de uma sensação de terroir, que nós, entusiastas de vinho, é o que procuramos num vinho. Um vinho que nos entregue local. Identidade. E por isso diria que nós temos essa borla, comparado com o terroir do Dão é bom granito, o terroir da Bairrada é bom, tem bons calcários, mas o terroir dos Açores é super intenso, é muito rock and roll, é muito... É marca, né? É muito. E por isso o nosso desafio, nós, produtores enólogos, é que aqui não juntamos ali nos 9 hectares do Douro, que além de entendermos o que é, subir o patamar de viticultura, fazer uma viticultura boa, entender bem a poda, entender bem a nutrição, a conversão do biológico, para ter vinhas. E esse sucesso de vocês está reverberando numa expansão dos vinhedos no Pico? Assim, passámos de... Quando nós arrancámos o primeiro projeto, estávamos com 250 hectares, hoje há 1000. A uva valia 70 cêntimos, hoje vale entre 5 e 6,8 euros. Tomara que vocês tenham comprado bastante terra naquele momento. Confirma-se. Compramos. Continuam a produzir muitas vezes só 500 quilos por hectare, aí é que está o problema. Que na verdade deve custar mais do que os ditos 6. Custa 8 ou 9, se calhar. Bom, mas é incrível como o terroir marca, e uma das coisas que você falava bastante quando você estava explicando era que em alguns lugares era o rabo do peixe, do lagostim, do corpo, mas tem essa salubridade, essa salinidade muito intensa, além da acidez, isso, e existe obviamente um perfil de fruta ótimo. Mas isso sim, depois tem muito mar, exatamente, não concluí sobre essa ideia, ou seja, esta proximidade ao mar faz duas coisas, o spray do mar, e as pessoas perguntam-me, mas o que é que o mar faz? E eu disse, olha, estaciona lá o seu carro um ano, depois eu explico. Porque ele está lá sempre. Mas só o spray do mar, é só. O mosto, o sumo, cheira a conchas, não é? Quando nós estamos a prensar o mosto, cheira a conchas. Mas não chega, a ilha, como é muito jovem geologicamente, é rota, não é? Por isso a água que chove, ela infiltra-se, ela passa, e ela vai ficar a flutuar na água salgada. A água salgada também infiltra-se por baixo, e ao longo de toda a costa temos o que se chamam os poços de maré. Por isso vai no meio de um vinhedo, literalmente está a olhar para o mar, olha para um poço e está a água, vê a água do mar que sobe durante uma parte e baixa noutra maré. Isso quer dizer que as raízes, eu falo muito, que estou sempre à procura no Alentejo de sítios onde a água freática está entre 5 e 6 metros, aqui temos a água salobra a 5, 6 metros também, por isso é muito intenso, é mar por cima e mar por baixo. Eu digo que não há outra região tão promíscua entre a uva, não é, vinha e o mar. É curioso, eu vou até conversar com alguns produtores amigos lá no Chile, porque eles têm no deserto do Atacama o desafio, porque é muito salobro a areia. Eventualmente, claro, uma variedade como essa poderia ser uma variedade resistente, mas isso é conversa para A gente poderia conversar há muito tempo. Temos vários outros assuntos, tem os outros projetos. Eu adorei, por exemplo, o projeto da Ilha da Madeira, o projeto de Porto Santo. Os vinhos também são muito interessantes.
degustei eles, vou degustar mais vezes. O Madeira Cercial, para mim, foi um vinho que abriu muito minha cabeça. Elétrico, não é? Ele tem muitas camadas, mas ele tem uma forma de trabalhar Cercial, que é uma variedade que eu gosto muito aplicada no vinho Madeira, claro. No vinho claro. Madeira, mas aplicada de outra forma. E eu gosto muito de um produtor, que fiquei feliz de saber que vocês são amigos, barbeiros Sim, também. espetáculo, Ricardo, claro. E eu adorei degustar e conversar com ele. Então, acho que a gente teria tema para mais Para mais viagens, 2 não é? horas e mais viagens, mas a gente tem que encerrar. Vocês têm uma agenda full aqui no Brasil. Que bom, obrigado. Mas Cristo. acima de tudo eu queria agradecer vocês por compartilhar a história de vocês, compartilhar os vinhos de vocês e os conceitos que embasam tudo o que vocês estão construindo. Obrigado, e acho que foi uma super experiência, uma boa conversa. Obrigada. Saúde. Viva. Cheers. Cheers. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.